Oi galera, tudo bem? Eu sou a professora Valéria e eu vou ser a professora de Biologia de vocês. Eu espero que vocês possam aprender muito comigo e eu também sei que vou aprender bastante com vocês, pois essa questão do ensino-aprendizagem entre professor e aluno é sempre uma troca, né? Eu sou egressa do IFRA, me formei no IFRA do Campus de Colorado. Então, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque muitas vezes a gente se sente desmotivado, ainda mais agora durante a pandemia, né? Com esse novo normal, que todo mundo aderiu a esse termo, né? Então, muitas vezes a gente se sente desmotivado, não acredita que o que você está fazendo vai te render bons frutos, mas eu posso garantir que vai render sim, pois eu acredito muito no IFRO, muito na competência do IFRO e acredito muito em vocês também. No portal, lá no AVA, eu sempre vou deixar o meu contato de WhatsApp e o e-mail, então qualquer caso de dúvidas, questionamentos ou até mesmo sugestões para a aula, podem se sentir totalmente à vontade em entrar em contato comigo, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver dois tópicos, né? Como a nossa quantidade de aulas ela não é muito extensa, né? Ela é bem curta, na verdade. Nós temos 24 horas aulas, né? As outras 16 horas é o tempo social, onde vocês vão fazer um curso, né? Eu vou sugerir mas vocês podem estar escolhendo o outro, né? E vendo também com a coordenação se pode ser aquele, não tem problema algum. Então, em 24 aulas apenas, nós não conseguimos ver de uma maneira muito aprofundada os conteúdos do PPC de vocês. Porém, a minha ideia é que vocês entendam o funcionamento de uma maneira geral e no que vocês vão usar isso na vida de vocês. Por que isso importa? Por que vocês estão aprendendo isso, né? E assim, o tema principal, o primeiro tema de hoje, tem tudo a ver com a gente, porque fala do nosso próprio corpo, né? Nós temos as teorias da origem da vida, que são necessárias, né? Para que nós para conhecer o que os nossos antigos pesquisadores acreditavam, pesquisavam, levantavam hipóteses, até a atual, né? Quais são as mais aceitas, quais são as novidades que nós temos, né? Nessas mais atuais, que são mais aceitas, que são mais plausíveis, né? Mas, tirando esse tema, que também é de suma importância, né, para que nós possamos compreender de uma forma geral, o nosso outro tema da aula é a composição química da célula, né, a bioquímica da célula. E isso é extremamente importante. Então, eu vou deixar mais dois links de videoaula aqui para vocês, que vai estar falando de uma maneira mais aprofundada, mas nós vamos começar agora também de uma maneira geral para que vocês entendam o funcionamento como um todo e por que nós estamos estudando isso, certo? Então, bora lá! If you get to hear me now, então, gente, como já havia dito, né, um dos nossos temas de hoje é sobre a composição química da célula ou bioquímica da célula. Mas para começo de conversa, né? O que é célula? Por que eu preciso estudar isso? Que importância isso tem para a minha vida? A célula, basicamente, as células, o conjunto de células é o que nos proporciona a vida, né? Para ser considerado um ser vivo, é preciso ter células. Nós temos células, trilhões delas, todos os outros animais também têm células, tá? Eu digo outros animais porque nós também fazemos parte do reino animal, né? Do grupo dos mamíferos. Então, todos nós, seres vivos, temos células, não só nós do grupo do reino animal, as plantas também e os micro-organismos também, como por exemplo bactérias, protozoários, arqueias, tá? Então todos esses micro-organismos que eles são invisíveis a olho nu, precisa de um microscópio para conseguir visualizá-los, eles também possuem células. Muitos deles possuem apenas uma célula que compõe o seu corpo todo, por isso que eles são tão pequenos, diferente da gente que possuímos trilhões de células, tá? Mas todos possuem células. O único micro-organismo que não vai possuir célula é o vírus, mas para ele se manifestar, ele precisa entrar numa célula, né? Nessa época de pandemia, muito se ouve falar no coronavírus, né? O vírus do Covid-19. Então, vamos ter vírus também que não vão ser causadores de doença, que vão ajudar aí em alguns processos no nosso meio ambiente. Porém, nós vamos ter muitos vírus que são causadores de doenças, mas todos eles, os benéficos ou os maléficos, para eles se manifestarem, eles têm que entrar dentro da célula de um outro ser vivo. Assim como o Covid-19, ou a gripe, ou a AIDS, o vírus da AIDS, né? Ou o vírus do HPV.
Independente do vírus que a gente estiver estudando, vocês vão ver que sempre a doença vai se iniciar depois que aquele vírus se alojou dentro de uma célula daquele hospedeiro. Se for uma doença, né, causada em humanos, depois que aquele vírus entrou dentro de uma célula humana, tá? E daí vamos ter as diversas formas. Por exemplo, o vírus da AIDS, para ele entrar dentro de um corpo, é só através da troca de fluidos, né? Então, através do ato sexual sem preservativo. Se um dos parceiros estiverem contaminados, né, ele vai transmitir o vírus que está no seu corpo para o corpo daquele parceiro que não está protegido, não está usando preservativo. No caso do Covid, né, são pelas vias orais, né, ou pelo nariz, ou pela boca, ou pelos olhos. Se você acabou entrando em contato com o vírus e acabou, né, esfregando o olho, colocou a mão no nariz, e essa sua mão estava contaminada com o vírus, você vai estar colocando o vírus para dentro do seu corpo e depois que ele entra por uma dessas vias orais, ele vai procurar uma célula para se alojar, tá? Mas de qualquer forma, para o vírus se manifestar, ele precisa de uma célula, não é uma célula dele, né? Por isso que a gente chama ele de parasita intracelular, mas ele precisa de uma célula, para nós vermos como as células são importantes, né, para a nossa vida. Um outro tema também bastante comentado, o câncer, por exemplo, né? As pessoas ficam, por que né, existe essa doença tão triste e tal? Aí eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, o câncer, ele na verdade todo mundo tem, só que não são todos que manifestam. Não é bem por aí, não é que todo mundo tem. É porque o câncer é um crescimento desordenado das células, né, que vai gerar o tumor, né, que vai gerar aquele nódulo ali, que se não for, né, tratado desde o início para ser dissolvido, para ser desmanchado ou para ser retirado através de uma cirurgia, ele vai crescer cada vez mais e vai acabar impedindo, vai acabar causando problema para aquele órgão onde aquela célula cresceu desordenadamente, tá? Mas não é que todo mundo tem o câncer, é porque todo mundo tem célula. Então eu acredito que as pessoas, esse dizer, né, popular, ele veio a partir disso aí. Todos nós somos compostos por células. Tá? Então a partir daí vem essa crendice popular que todo mundo tem o câncer, só que uns desenvolvem e outros não. Não é bem por aí, tá? Boa parte dos tipos de cânceres, eles são de origem genética. Então, se você tem casos na família, possivelmente você pode ter alguma coisa aí dentro das suas células, lá no núcleo, lá no DNA, que você herdou do seu pai, herdou de sua mãe, onde seu pai já tinha herdado do pai e da mãe dele, sua mãe também. Então, assim, pode ter algo no seu DNA que te deixe predisposto, você vai ter mais facilidade em adquirir essa doença, né? Mas nós vamos ter outros tipos de cânceres, como o câncer de pele, por exemplo, que é já por conta de uma mutação que acontece devido a um mau hábito, né? O não uso de protetor solar, exposição muito prolongada no sol em horários que não são recomendados, né? Tudo isso, uma consequência aí de hábitos, e também vai depender da sua questão genética, porque as pessoas que possuem menos melanina, né, que são bem mais branquinhas, elas vão ter mais facilidade de sofrer desse tipo de câncer. Mas esses exemplos é só para vocês verem como as células, né, elas estão mais presentes na nossa vida do que nós já podíamos imaginar, tá? Mas a partir da onde que essas células se originam? Né? Todos nós, seres humanos, temos aí por volta de trilhões de células, 100 trilhões de células, não são bilhões, não são milhões, são trilhões, são muitas células. Mas como que isso aconteceu, né? Quando que eu comecei a ter esse tanto de célula? O espermatozoide, né, do seu pai e o óvulo da sua mãe também são células, só que são células com a metade do DNA cada um, né? Então eles tinham metade da informação. Então naquele óvulo que saiu do ovário da mãe tinha metade do DNA dela, né? E daquele espermatozoide que saiu do testículo do pai tinha metade do DNA dele. O DNA é o que diz o que nós somos, né? Cor dos nossos olhos, se o cabelo é liso, se o cabelo é cacheado, se o meu rosto é redondo, se o meu rosto é mais fino, se o meu nariz é feio, se o meu nariz é bonito, o tamanho do meu pé, até mesmo questões de comportamento e personalidade, né? Por isso que muitas vezes a gente comenta assim, fulano, eu duvido se a mãe de vocês já não fez esse tipo de comentário. Fulano é igualzinho a raça ruim do pai dele, né? Vocês já devem ter ouvido esse tipo de comentário. Muitas vezes a gente herda, né, algumas características que podem ser vistas como ruins ou como boas, vai depender muito da pessoa, né? E essas características você herdou por conta que você herdou metade do DNA daquela pessoa que dizem com quem você se parece. E isso não se limita
as condições físicas, né? Isso também vai para as questões comportamentais. É claro que o meio ambiente também vai influenciar o ambiente que você viveu, né? Uma criança adotada que não foi criada com seus pais biológicos, talvez os costumes dela, as características, o comportamento dela se torne muito mais parecido com aquela família adotiva do que com a família biológica, porque não foi a família com quem ela foi criada, mas o DNA que ela carrega é da família biológica. Então, fisicamente, né? A pessoa acaba se parecendo muito mais com a família biológica do que com a família adotiva. É claro que vão existir as coincidências da vida, né? Mas, no geral, é o que nós temos, tá? E o espermatozoide e o óvulo, eles se unem. E quando eles se unem, eles acabam formando uma única célula, porque eles só tinham metade do DNA. Então, eles já eram células, mas eles eram células com a metade das informações que tem no DNA. Então, tinha metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe, se uniu, formou uma célula completa, que no caso, né, deu origem a nós, deu origem a mim, deu origem a você que está assistindo essa videoaula, tá? E daí, a partir dessa célula, dessa primeira célula que foi formada no momento da fecundação, né, essa primeira célula, até ela chegar no útero da mãe e fixar, ela já vai se dividindo. E na biologia é muito legal, porque quando muitas coisas vão se dividir, mas não vão diminuir. Antes de se dividir, multiplica aquele DNA. Então, eu tenho uma célula com uma fita de DNA. Aquela fita de DNA, ela vai se duplicar, vai se tornar duas, vai virar o dobro do DNA, né? Aí, quando ela se duplica, aumenta o tamanho, né? Vai aumentar os outros compostos que também existem naquela célula, aí se divide, aí se tornou duas. E se tornou duas com os DNAs completos, porque antes de se dividir, já tinha duplicado. E assim vai acontecendo de maneira sucessiva. Então, de uma célula, vira duas. Aí, cada uma dessas duas células, elas vão fazer novamente o processo de divisão, que nós chamamos de mitose. E nós vamos ver mais detalhadamente numa próxima aula, que é um dos temas das nossas próximas aulas, tá? E daí, essas duas células, cada uma vai fazer o processo de divisão novamente. Aí, de 2 vai gerar 4, de 4 vai gerar 8, de 8 vai gerar 16, de 16 vai gerar 32, né? E nisso vai se fixar no útero e vai continuar essa divisão. Após essa divisão, vai vir uma diferenciação, porque as células, elas vão formar primeiro os tecidos, por exemplo, o sangue, né? Os tecidos ósseos, que vai formar o próprio osso, o osso propriamente dito, né? Todos os nossos tecidos vão formar os órgãos. Então, elas começam a se diferenciar. Então, daquela primeira célula que foi formada lá na fecundação, acontece várias divisões e depois as diferenciações. Então, as células que vão formar o pulmão, por exemplo, elas vão ter características um pouquinho diferentes das células que vão formar o coração, que vai ter um pouquinho de característica diferente das células que vão formar os olhos, das células que vão formar a boca, das células que vão formar a língua, das células que vão formar os ossos, das células que vão formar as nossas veias e artérias, né, os vasos sanguíneos, das células que vão formar os rins, e todos os órgãos do nosso corpo são formados por células, e essa diferenciação vai acontecendo ali no útero, tá? Durante os 9 meses da gestação. Quando nós nascemos, nós já nascemos com a quantidade de célula considerável, bem perto do que nós já temos na fase adulta, né? Só com o passar do tempo elas vão aumentando a quantidade, porque nós vamos crescendo e alguns órgãos, né, também vão se desenvolvendo juntamente com a nossa estatura. Não é só a estatura que cresce, né? Os órgãos, eles também vão aumentando de tamanho e desenvolvendo as suas funções para se tornar um órgão competente com as suas funções de um ser humano adulto, tá? E assim, aqui estamos nós, eu e você, com trilhões de células, considerado um ser multicelular complexo, porque nós temos muitas células com diferentes funções e todos esses órgãos se unem em sistemas, né, e vão desempenhando essas funções aí que nos mantêm vivos, que nos permite sobreviver, tá? Mas para sobreviver, a gente vai precisar de alguns compostos, e é aí que entra o tema da nossa aula. Então, até agora só foi uma breve introdução. Aí esses compostos que vão fazer parte, né, do meu corpo, muitos vão ser sintetizados pelo meu próprio corpo, nos mecanismos que já acontecem ali, nos sistemas e tal. Mas muitos eu que vou trazer para dentro do meu corpo, do meio ambiente externo, né, eu vou trazer para dentro por alguma via oral. Por exemplo, para eu me manter vivo, necessariamente na biologia, né, não me digam que precisa de Wi-Fi. Wi-Fi é um luxo, né, do nosso século.
Mas para eu me manter vivo, para eu sobreviver, eu vou precisar de oxigênio e eu vou precisar me alimentar, né? E essas duas coisas sou eu que introduzo, né, por duas partes aqui do meu rosto, né? Eu vou me alimentar pela boca e eu vou respirar pelas narinas, né? E depois que entra para dentro do meu corpo, vai acontecer todo um processo aqui dentro de mim. E é aí que entram os compostos que são necessários para a nossa vida, para a manutenção das nossas células, né? O oxigênio que entra pelo nariz, ele vai passar pela faringe, pela laringe, pela traqueia, vai chegar nos brônquios, nos bronquíolos, vai chegar lá no pulmão. Quando chega no pulmão, né, vai ter os alvéolos. Os alvéolos são bolsinhas, né, que vão fazer o transporte desse ar que eu respirei, vai passar para o vaso sanguíneo e vai distribuir para o sangue. O sangue, ele vai, né, dos vasos sanguíneos, através do sangue, vai chegar em todas as células do meu corpo. Então, todas as células do meu corpo precisam de oxigênio, né? Inclusive, quando falta oxigênio, por exemplo, quando eu tô fazendo atividade física, e daí às vezes dá aquela fadiga, dá cãibra, dá aquela dor aqui do lado que a gente chama de dor de viado, é porque a gente não tá respirando direito. Quando você tá fazendo atividade física, você tem que ficar controlando a sua respiração, porque para você realizar atividade física, você precisa do oxigênio. Só que muitas vezes a gente não respira direito, fica segurando a respiração, não controla essa respiração, porque é difícil mesmo controlar durante uma atividade física. E daí falta oxigênio para alguma célula. E as células daquele local, onde, né, tá faltando oxigênio, tem pouco oxigênio, elas começam a realizar uma fermentação. E essa fermentação lática, que nós chamamos, é o que vai causar essa cãibra, vai causar esse incômodo, vai causar essa dor. Então, olha só como tá tudo relacionado, né? Agora, sobre o nosso tema principal. Nós vamos adquirir esses compostos químicos principalmente através o oxigênio nós adquirimos através da respiração, mas os compostos que nós vamos tratar, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e a água, nós vamos adquirir através da ingestão, né? Através dos alimentos e das bebidas que nós ingerimos. Então, quando nós ingerimos esses compostos, nós ingerimos pela boca, vai passar pela faringe, vai passar pelo esôfago, o estômago, o intestino. Quando chega no intestino delgado, que ainda não é o grosso é para a formação de fezes daquilo que não foi aproveitado, que vai ser eliminado. No delgado vai acontecer a absorção desses nutrientes que eu comi. Então vocês vão perceber, na apostila que eu vou deixar, na outra videoaula, de maneira mais detalhada, o que é rico em carboidrato, o que é rico em proteína, o que é rico em lipídio. Aí, por exemplo, os carboidratos, nós vamos ter como principais exemplos de alimentos as massas, né? O arroz, a mandioca, a batata, tudo aquilo que é rico em amido, principalmente em glicose. Os doces, eles também são carboidratos, tanto, né, que os carboidratos eles podem ser chamados também de glicídios, né, que vem de glicose, que glicose é o que compõe o açúcar, ou até mesmo de açúcares. Tá? Quando se fala em açúcares, não é só coisas doces, porque muitas vezes está comendo algo salgado, mas que é rico em açúcar, é rico em carboidrato, como por exemplo uma batata cozida, né, que você temperou ali com temperos salgados, ou um pão salgado, né, ou macarrão, ou arroz e assim por diante, tá bem? Mas esses carboidratos que você consumiu, eles vão passar por esse processo de digestão, passando por todos esses órgãos que eu falei, e quando chegar lá no intestino delgado, vai acontecer uma absorção do nutriente menor, porque quando chega lá, já chega todo quebradinho, que é a glicose. Essa glicose é o que compõe principalmente os carboidratos. Aí essa glicose ela é absorvida pela parede do intestino e vai lá para o sangue. Novamente o sangue fazendo esse trabalho. E o sangue vai distribuir para todas as células. E a glicose é a nossa principal fonte de energia. Nós vamos ter as pessoas que sofrem de diabetes, né? Quem sofre de diabetes não é porque comeu muito doce. A diabetes ela também é uma doença genética. Se você tem casos de diabetes na família, você pode desenvolver a doença com o passar do tempo. Nós vamos ter aí alguns tipos de diabetes. Não é tão simples assim, né? Não é porque você comeu muito doce. Quem tem diabetes não pode comer muito doce. Não pode comer nem doce, na verdade, né? Tem que diminuir as massas aí. Mas não é porque você está comendo muito doce que você vai adquirir diabetes. Não estou dizendo que doce faz bem, tá? Mas não é por causa disso que você vai adquirir a diabetes. Você pode adquirir umas gordurinhas a mais ali, mas a diabetes, ela não vem do doce. Quem tem a diabetes que não pode comer o doce, ela é uma doença genética, tá? Quem tem a diabetes, ele fica com essa glicose que foi absorvida no intestino e vai para o sangue, ele fica com ela acumulada ali no sangue. Um hormônio
né, que é totalmente essencial para retirar o excesso dessa glicose do sangue, que é um hormônio chamado insulina, quem tem diabetes não produz esse hormônio ou produz em pouquíssima quantidade. Aí o que acontece? Essa glicose acumula no sangue e isso vai trazer muito mal. Por isso quem faz o teste, né, dá uma picadinha aqui no dedo, tira o sangue e já vê a quantidade de glicose que tem ali. Se você fizer de manhã em jejum, né, claro que esse exame ele vai ser um pouquinho melhor para você. Se você fizer no final do dia, depois de já comeu, né, um monte de coisa, aí vai sair um pouquinho pior, um pouquinho alterado. Mas recomenda-se fazer no final do dia, porque quem tem diabetes tem que manter a sua dieta equilibrada, tá? Mas esse seria um tipo de composto químico que as nossas células precisam para se manter. A glicose, ela nos dá energia. Quem tem diabetes vai ter ela em excesso, né? E vai ter que ficar controlando a dieta para não acumular demais, porque isso vai atrapalhar em processos de cicatrização. A gente acha que é uma doença boba, mas muitas pessoas amputam, né? Tem que cortar membros porque machucou e não cicatriza por conta da diabetes e daí precisa amputar. Porque se não amputar, as células elas estão cada vez mais, vão morrendo, cada vez um pedaço maior, e depois quando for fazer a amputação vai ter que amputar, né, uma parte do membro de um tamanho que se tivesse feito antes não precisaria, tá? Mas prosseguindo, tem pessoas que não têm a diabetes, mas tem hipoglicemia, tem pessoas que têm os dois, né? Tem gente que é bem azarada. A hipoglicemia, tipo, a pessoa, é o contrário da diabetes. Tem muita insulina, né? Não tem glucagon, que ele faz o processo ao contrário. O glucagon é assim, se você ficou muitas horas sem comer, aí a glicose da comida ali que você comeu, eu comi só um pão de manhã, depois eu comi mais nada, passei o dia sem comer. Mas no seu fígado vai ter reservas de glicose. E tem esse outro hormônio chamado glucagon que pega essa reserva e manda para o sangue, para ir te dando energia até você se alimentar novamente, né? Por isso que quando as pessoas elas vão diminuindo a sua ingestão de alimentos para o emagrecimento, né, elas acabam gastando essas reservas e depois que gasta essa reserva, ela gasta também a gordura, que também é um tipo de reserva. E por isso que ela vai perdendo a gordura que estava acumulada no corpo. Por isso que uma pessoa que está passando por processo de emagrecimento, é claro que isso precisa ser totalmente regulamentado por alguém da área, um nutricionista, né? Mas uma pessoa que está passando por esse processo de emagrecimento, ela vai diminuindo o seu índice calórico, né? O índice de comida ali que vai dar energia para ela, porque ela vai ter que usar aquela energia que já está de reserva no corpo dela em forma de gordura, tá? Mas enfim, voltando ao glucagon. O nome é engraçado mesmo. Quem tem hipoglicemia, ele não tem o glucagon ou tem em pouquíssimas quantidades. Aí ficou muito tempo sem comer, não tem esse hormônio que vai mandar da reserva para o sangue, e daí a pessoa automaticamente ela vai passar mal. Ela ficou muito tempo sem comer, ela vai desmaiar, ela não vai conseguir, porque a glicose é o que nos dá energia para tudo. E gente, quando eu falo de energia, não é só você sair correndo aí por aí de bicicleta, ou sair por aí correndo de a pé, correndo mesmo, né, fazendo corrida ou caminhada, ou ir fazer alguma atividade física, ou trabalhar no pesado mesmo. Não é só isso, você sentado, você não precisa estar nem pensando, você vai conseguir gastar 20 quilocalorias por hora, tá? Se você estiver exercitando a mente, você também vai gastar um nível de energia maior. A caloria é a medida da energia. Do mesmo jeito que o metro é a medida do espaço, do mesmo jeito que o quilo é a medida da massa, né? A grama é a medida da massa, né? Eu quero saber quanto eu tenho de massa. Então você vai lá na balança e você vai se pesar, né? A gente usa o termo pesar. Enfim, então é uma unidade de medida. Caloria é a unidade de medida da energia. Então, no caso de quem tem hipoglicemia, ele vai perdendo essa energia que está no sangue em forma de glicose, e daí ele simplesmente perde a energia para viver. Ele vai desmaiar, ele vai passar mal, e se não tomar os cuidados necessários, né, de imediato, ele pode entrar ele vai ficar em um estado de coma, né, porque ele não vai ter energia para fazer nada. Então ele precisa ser socorrido às pressas, né, injetar glicose na veia e assim por diante, tá bem? Então assim, esse é um exemplo dos compostos químicos e qual que é o processo que ele segue ali na célula. E todos os outros é a mesma coisa, né? Aí os lipídios vão ser as gorduras e os óleos. Você acaba ingerindo isso junto com os outros alimentos.
E tem alguns alimentos aí naturais também que são ricos, né, em gorduras boas, né? Por exemplo, o abacate, ele é rico em gordura boa, você consome, então automaticamente você não está consumindo só carboidrato, né? Porque ali no abacate também vai ter um tipo de carboidrato, mas também vai ter um tipo de lipídio, ele também é rico em gordura, né? Quando você consome uma carne, ela é rica principalmente em proteína, mas vai ter um percentualzinho ali também de glicose, porque aquele animal, quando ele era vivo, ele consumia carboidratos, né? Depois que ele morreu e ele virou seu alimento, ele ainda vai ter um índice ali de carboidrato, mas é bem menor. A maior parte dele é rica em proteína, né? E tudo isso vai passar pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago. Quando chega no intestino, é absorvido, vai para o sangue e vai para as células. Por isso que cuidar da alimentação é tão importante. No caso das vitaminas, a mesma coisa. No caso da água, a mesma coisa, tá? Por isso que cuidar da alimentação é muito importante, porque você vai estar mantendo o funcionamento dos seus órgãos legal, em dia. É claro que vai, né, acontece aí, tem obras do acaso aí, às vezes por conta de uma disposição genética, você acaba adquirindo alguma doença, mas muitas doenças atuais, elas são provindas de uma má alimentação, um ruim estilo, um péssimo estilo de vida, né? E assim, nem tô dizendo de coisas caras, o sal não sei das quantas, aquela bebida não sei de que jeito que tem que tomar, nem tô falando dessas coisas, eu digo de coisas simples mesmo, né? Muitas vezes a gente acaba, não vou fazer a salada hoje porque eu tô com preguiça, não vou comer esses vegetais aqui porque eu não gosto. E talvez seriam coisas que, né, vão estar ricas em vitaminas, ricas em proteínas, ricas em vários nutrientes, vários compostos que vão parar lá dentro da sua célula e vão fazer bem para o seu corpo, vão fazer bem para os seus órgãos, tá? Então, quando eu falo de composição química da célula, eu estou falando desses compostos que a minha célula precisa para sobreviver, certo? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, no portal do AVA, de outros vídeos falando grupo por grupo, tá? E em qualquer dúvida é só me perguntar. Já eu volto com o vídeo das teorias da origem da vida. Até mais! Bem, pessoal, como eu disse, né? O nosso próximo tópico de hoje é as teorias da origem da vida. As teorias da origem da vida, nós vamos ter principalmente 4. Mas antes disso, eu quero deixar bem evidenciado aqui a diferença de teoria e de crença religiosa, né? Eu sou católica, cristã, né? Cristã católica. Eu acredito que boa parte, né? Boa parte dos habitantes do nosso país, eles são cristãos. Ou são protestantes, né, evangélicos, ou são católicos. Mas nós vamos ter aí várias outras religiões e cada uma delas deve ser respeitada e cada uma delas vai possuir crenças da criação, da origem do primeiro ser vivo e da onde nós viemos, como nós estamos aqui. Mas de maneira unânime, todas elas, né, elas vão designar a origem da vida a um Deus criador, né? O Deus que aquela religião acredita, ele que criou tudo, todas as coisas que nós vemos e todos os seres vivos, eu, você, tudo mais, né? Assim, quem é cristão, assim como eu, sabe que está descrito lá em Gênesis, tal, desde o primeiro capítulo, a criação de todas as coisas que nós temos no nosso planeta e também, né, a criação do primeiro ser humano seguido, né, da sua esposa, né? Primeiro o homem, depois a mulher, primeiro Adão e depois Eva. Enfim, mas isso é uma crença, né? Eu tenho a minha religião, você tem a sua, ambas devem ser respeitadas e o que eu acredito também deve ser respeitado, mas não deve ser misturado com a ciência. A ciência tem as suas teorias que devem ser respeitadas e em nada ela vai abalar a minha fé, né? Então, por exemplo, vários religiosos importantes, depois eu vou deixar até a imagenzinha aqui. O Papa, por exemplo, o Papa Francisco até já falou que, tipo, a teoria do Big Bang, que é da grande explosão, a grande expansão que deu origem ao universo, ou a teoria da evolução, né, que fala dos grupos, né, que foram selecionados e dando origem a novas espécies, que foi descrita por Charles Darwin, não atrapalham na sua fé. Então ele sabe, né, que esses estudos, que essas teorias existem, ele aceita, né, que são estudos que não são fundamentados do nada. Foi preciso de anos, né, para que aquilo fosse escrito num compilado, né, e passado para nós na escola, que isso é passado para nós desde sempre.
pois não são teorias novas, são teorias bem antigas, e cada vez mais elas vão sendo mais detalhadas, mais aprofundadas, mas são antigas. Só que, por mais que ele aceita, né, essa ideia, por mais que ele sabe que foi estudado por muito tempo para chegar àquelas conclusões, ele mesmo assim é um religioso, né? É um líder religioso, na verdade. Então a gente não pode misturar as coisas. Então hoje nós vamos ver as teorias da origem da vida, né? Algumas já foram descartadas, nada a ver, né? Mas por muitos anos se acreditou naquilo, e algumas são as mais aceitas até hoje. Então nós vamos ter principalmente duas para abrir a aula, né, dar início. A da abiogênese e a da biogênese. Quando eu falo abiogênese, sempre que vem um A antes de um outro termo, vocês podem ver que ele vem no sentido de negação. Biogênese seria referente bio, né? Bio, vida, gênese, origem, né? Por isso que o nome do livro, o primeiro livro da Bíblia, inclusive, é Gênesis, de origem, tá? Quando eu coloco o A antes, é de sentido de negação, tipo, normal. Anormal é porque não é normal, né? Então vem o A antes. Então se eu coloco o A antes de biogênese, que está tratando da origem da vida, eu estou colocando uma negação. A biogênese é esse sentido literal. É uma teoria que defende a ideia que um ser vivo poderia ter vindo de qualquer outra coisa que não tinha vida. Inclusive, na época, quando se postulou essa teoria e ela foi aceita por algum tempo, nesse tempo tinha livros de receitas para a criação de seres vivos. Acreditava-se, se você juntar um pouco de lama do pântano, você vai dar origem a um sapo. Se você juntar roupas velhas com trigo em um porão escuro, você vai dar origem a ratos. Eles achavam que estavam criando seres vivos a partir de coisas que não são vivas, né? Coisas inanimadas, objetos, coisas que já estão mortas. Por exemplo, o trigo um dia foi vivo, quando ele estava plantado. Depois que ele foi colhido seco, não é mais, né? Já é morto. Então, acreditava-se que dava origem a seres vivos a partir de coisas que não eram vivas. E por muito tempo se acreditou nisso, tá? Aí veio a biogênese para contestar a abiogênese. A biogênese já não tem o A. Então, é a origem da vida, né? Sem essa negação. Porque a biogênese, ela simplesmente veio para confirmar, tá? Ela veio para confirmar que não existe isso. Para um ser vivo ser originado, ele precisa de um outro ser vivo que veio antes dele, tá? Aí, por enquanto, né, tudo certo. Então, negou através de um experimento de Reg, inclusive vocês vão ver nos vídeos que eu vou deixar esse experimento, vocês vão ter que fazer atividade sobre isso, então assistam, tá? Então, foi negada essa ideia que um ser vivo podia vir de coisa inanimada, de coisa morta, não? Então, o ser vivo ele só poderia vir de um outro ser vivo que já existisse, né? O outro ser vivo pré-existente. Mas, e aí? E o primeiro? Como que surgiu o primeiro? Aí, para postular isso, para tentar explicar isso, nós vamos ter duas teorias que até hoje elas são muito aceitas, mas nós não temos nenhuma para dizer assim, essa é a mais aceita. Por muito tempo, a teoria da evolução química, que é essa primeira que eu vou falar, ela foi considerada a mais aceita. Mas, atualmente, nós temos várias evidências sobre a teoria da panspermia cósmica, que também levam a aceitar que ela pode ser considerada que ela é bem plausível, tá? Então, vamos lá. Evolução química. A da evolução química acredita que os compostos químicos, olha lá, lembra desse nome, né? Vocês lembram, né? Acabei de falar no vídeo anterior. Os compostos químicos que havia aqui na Terra, aminoácidos, né? Alguns tipos aí de gases, oxigênio, amônia, alguns desses compostos químicos que havia na Terra primitiva, e havia aqui por causa da grande explosão que houve por conta do Big Bang, né? E a Terra era muito quente, chovia muito, então tinha muito vapor de água. Então acredita-se que os compostos químicos que havia aqui na Terra se uniram de acordo com as condições que existiam, né? Calor excessivo, muita chuva, evaporação rápida por causa do calor excessivo. E eles se uniram e formaram o primeiro ser vivo, que nós chamamos de coacervado, que seria como uma célula primitiva, mas mais simples ainda que uma célula sozinha, tá? E daí esse primeiro ser vivo, a partir dos mecanismos de evolução, né, foi modificando em grupos, dando origem a espécies novas, até nós termos a diversidade que nós temos hoje. E a da panspermia cósmica, essa ela já vai aceitar uma ideia um pouco diferente, que a vida veio de outro planeta. Mas não que veio uma nave espacial com marcianos e colocaram alguns dos seus
dos seus marcianos aqui, e hoje nós somos descendentes de marcianos ou de jupiterianos ou qualquer outro planeta do nosso sistema solar ou até mesmo de outra galáxia. Não é isso. Até hoje existem muitas chuvas de meteoros, né? Que são rochas, na verdade, né? São materiais rochosos que estão no espaço e que, por acaso, eles podem atingir algum planeta. Até hoje nós temos. Nós não temos muito atualmente no nosso planeta, porque Júpiter está numa posição ideal. Júpiter ele funciona tipo como um escudo. Então, coisas que eram para cair na Terra, às vezes bate em Júpiter primeiro e não cai aqui. A estrela cadente, na verdade, ela é um meteorito que está caindo e quando ele entra na nossa atmosfera, nos gases da nossa atmosfera, que é nitrogênio, oxigênio, carbono, ele queima, ele dá aquele efeito de estrela cadente. Aí a gente fica nem uns bobão lá, faz o pedido, não sei o quê. É uma pedra que tá caindo e sendo queimada. Então, assim, tem gente que até acredita e tudo bem, né? Nós vamos ter aí várias crenças, mas não é uma estrela, na verdade. É um material rochoso que está sendo queimado por conta dos gases da nossa atmosfera, tá? Então, não é essa ideia de que veio já seres, né, existentes em outros planetas e implantaram a vida aqui. Não é isso. A panspermia cósmica acredita que vem compostos dentro desses meteoritos que vinham nas chuvas de meteoritos para a Terra, e esses compostos que estavam dentro dos meteoritos que foram se unindo e deram origem a esses primeiros seres vivos muito simples, células, né? Seriam tipo bactérias, né? E a partir da evolução foi dando origem a novos seres vivos. Por que que as duas, né, são as mais aceitas? Foi feito testes com os materiais que possivelmente existiam, né, os compostos químicos que possivelmente existiam na nossa Terra primitiva. Foi feito um teste, o vapor da água, a amônia, o nitrogênio, tudo que tinha, né, na nossa Terra primitiva. E realmente, se a Terra primitiva tinha essas condições que nós acreditamos que tinha, consegue dar origem a um coacervado, que é como se fosse um modelo de celular mais simples, e depois ele foi evoluindo e deu origem ao primeiro ser vivo, que possivelmente foi uma bactéria simples, e assim foi dando origem aos seres vivos maiores, né, com milhões e milhões de anos, não é da noite pro dia. E a da panspermia cósmica também tem a sua veracidade, né, tem a sua aceitabilidade na comunidade científica, porque já foi feito testes com meteoritos, né, que tem guardados e tal, e realmente dentro da maioria dos meteoritos existem compostos químicos, eles não são totalmente sem vida, né, possuem compostos químicos ali que seriam necessários para a manutenção de uma célula e poderiam ter dado origem a um primeiro ser vivo. E também já foi feito testes sobre a distância, a velocidade que viria um meteorito, né? Ele vai se degradando, ele vai perdendo, né? É como se ele fosse perdendo fragmentos daquele corpo rochoso, mas que ele ainda conseguiria chegar inteiro aqui e de uma maneira mais fácil de desintegrar, ainda mais por conta do calor que existia na época, né? A grande quantidade de chuvas, vapor de água, ele conseguiria se desintegrar mais facilmente e liberar o composto orgânico, o composto químico que ele teria ali dentro. Então nós temos essas 4 teorias e vocês vão ver ela de maneira mais específica também nos vídeos que eu vou deixar, tá bem? Acompanhem o AVA, me mandem mensagem em caso de dúvidas, me mandem e-mail. Não fiquem acanhados em tirar suas dúvidas, tá bem? Até a próxima aula!